Você sabe onde procurá-las? Perguntou Angelique quando elas chegaram ao hotel. Preciso conversar com algumas pessoas. Conheço uma menina muito meiga da Madame Albin. Ela é jovem e bonita, parece inocente, mas não é. Os clientes da Madame adoram. Ela faz com que todos os homens se sintam importantes, e nada parece assustá-la. Além de não chegar nem perto de bebidas e drogas. Ela diz que gosta do que faz, e o faz muito bem. Lembre-se de que precisaremos de meninas um pouco mais velhas e mais sofisticadas. Esses homens também querem conversar. Elas precisam ser boas ouvintes, alegres, bonitas e elegantes, disse Angelique. Ela sabia exatamente que tipo de mulher queria para trabalhar em seu estabelecimento. Fabienne poderia ser uma das meninas jovens e doces, mas ela também precisava de mulheres atraentes e misteriosas. As duas entraram no hotel enquanto conversavam sobre a casa, com seus novos chapéus em várias caixas. Assim que chegaram ao quarto, Fabienne pôs seu chapéu azul claro bonito, andou de um lado para outro pela sala parecendo extasiada e agradeceu novamente a Angelique. Obrigada por ser tão boa para mim. Ela sorriu para a nova amiga e futura patroa. Somos parceiras agora, disse Angelique, que colocou um de seus novos chapéus também. Elas pareciam duas garotas brincando com a roupa das mães. Porém Angelique estava levando seu novo papel muito a sério. Ela administraria o melhor bordel da cidade. Casas desse tipo estavam dentro da lei, assim como a prostituição, desde que as jovens fossem registradas junto à Guarda Nacional, embora a prática fosse mal interpretada por cidadãos respeitáveis. Mas os bordéis existiam havia centenas de anos, e a polícia não prestava atenção neles. Elas só precisavam ser discretas. E a notícia sobre o lugar, com o tempo, iria se espalhar e atrair os clientes certos. Angelique estava determinada a manter altos padrões e tornar o estabelecimento mais atraente do que certos clubes ou outras casas. Ela e Fabienne sabiam que havia demanda lá fora esperando por elas. Agora precisavam montar a casa e localizar as meninas que atrairiam os homens poderosos como abelhas para o mel. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 12. No dia seguinte, quando as duas jovens foram visitar a casa indicada pelo tabelião, Angelique ficou fascinada. Era exatamente o que esperava, e já podia imaginar como iria organizar seu estabelecimento. Seria uma espécie de hotel particular, uma casa privada. Os donos haviam deixado 3 lustres na sala de jantar, um maior ainda na recepção e outro no salão da frente. O restante da casa tinha de ser decorado. Angelique sabia que poderia fazer aquilo. Havia ajudado a redecorar Belgrave e aprendido muito sobre o assunto nas 2 residências dos Fergusons. Ela queria que a casa ficasse calorosa e convidativa e também elegante. Só não podia gastar uma fortuna. Entrar na casa, para ela, tinha de ser como um abraço reconfortante, para que os homens não quisessem deixá-la ou que ficassem ansiosos para voltar o mais rápido possível. Tudo tinha de ser da melhor qualidade para proporcionar o máximo de felicidade aos clientes. Depois de verem a casa toda, Angelique disse ao tabelião que ficariam com ela. Estava limpa e em boas condições, e era tão iluminada quanto ele havia dito. Fabienne sugeriu que elas colocassem biombos nos cômodos, para dar privacidade às meninas, se elas precisassem se lavar. Angelique não queria saber desses detalhes, preferia cuidar da decoração, enquanto Fabienne ficava encarregada de encontrar equipe. Ela comunicou ao tabelião que voltaria ao escritório dele com o dinheiro naquela tarde. A jovem preferia pagar em dinheiro e não lhe contou que precisava trocar libras britânicas por francos franceses. Ele queria que ela pagasse antecipado o aluguel do primeiro mês, o que parecia bastante razoável. Angelique voltou ao hotel para pegar o dinheiro,
Foi ao banco com Fabienne e o valor do primeiro mês foi pago naquela tarde mesmo, quando assinaram um contrato de 1 ano de aluguel. Por simpatia a ela, que alegava ser viúva, o homem permitiu a Angelique que fizesse tudo por conta própria e não exigiu que ela provasse que tinha condições de arcar com as despesas. Ela parecia estar totalmente acima de qualquer suspeita e não fez nenhum alarde sobre o dinheiro. O tabelião gostava de trabalhar daquela forma e disse que o proprietário ficaria satisfeito por ter alugado a casa para uma família tão simpática. Uma viúva com 6 filhas. As 2 garotas estavam praticamente tremendo de emoção quando deixaram o escritório do tabelião. Estava realmente acontecendo. O sonho começava a se tornar realidade, e tudo havia acontecido muito rápido. Mas elas ainda tinham muito trabalho a fazer antes de abrir a casa. Precisavam comprar os móveis e contratar criados. 2 criadas e uma cozinheira, Angelique decidiu, que não veriam com maus olhos o que iria acontecer na casa. E um homem para ajudar, proteger todas elas e fazer o trabalho pesado. E, acima de tudo, estava a tarefa de Fabienne: encontrar as meninas. Essa era a principal tarefa. O resto seria fácil. Mas as mulheres cujos encantos atrairiam os clientes tinham de ser muito bem selecionadas, e Angelique queria conhecer cada uma delas e dar a palavra final. Fabienne conhecia as mulheres que trabalhavam nas ruas e as jovens que vendiam o corpo, mas Angelique conhecia muito melhor o tipo de homens que elas iriam atender. 2 dias depois, Fabienne começou sua busca. Ela enviou uma mensagem para Juliette, uma das jovens de Madame Elbin, perguntando se poderia encontrá-la em algum lugar. Demorou 5 dias para que ela conseguisse um pretexto para sair da casa, então as 2 se encontraram em um café. Juliette ficou surpresa ao ver a elegância de Fabienne, bem diferente do tempo em que vivia com Madame Elbin. A jovem ficou extasiada quando Fabienne descreveu o plano de Angelique, então se mostrou ansiosa para se juntar a elas e tratou logo de marcar uma reunião com sua futura cortesã. Angelique achou a jovem uma menina doce e viu nela uma inocência angelical que a fazia parecer mais nova do que realmente era. Mas ela podia ver que existia uma mulher sensual por baixo daquele ar inocente e achava que a jovem reunia qualidades que poderiam atrair bons clientes. Fabienne e Juliette seriam as garotas angelicais, com mais conhecimentos sobre como agradar um homem do que sua aparência sugeria. Mas a dona da casa também queria mulheres mais maduras e sedutoras e contava com Fabienne para encontrá-las, algo que ela sabia não ser uma tarefa fácil. Elas pediram a Juliette que ficasse mais um tempo na casa de Madame Elbin, sem comentar nada, e prometeram que avisariam ela quando estivessem prontas para recebê-la, talvez em 1 mês ou 2. Angelique queria fazer tudo de forma correta e decidiu que não ia se apressar, embora estivesse ansiosa para abrir as portas também. Enquanto isso, ela passava os dias envolvida na compra de móveis e levando-os para a casa que haviam alugado. Comprou 10 grandes camas de dossel, todas em lugares diferentes, e muitos metros de tecido para cobri-las, que ela mesma costurou, e uma cama menor para si mesma. Comprou mesas de cabeceira, armários, cadeiras confortáveis forradas com seda e cetim, tapetes para todos os quartos, inclusive para as salas de recepção, lamparinas a óleo, uma mesa de jantar e belas cadeiras inglesas, sofás confortáveis e bancos egípcios reclináveis para a sala de estar, onde ela já podia imaginar as garotas relaxando enquanto conversavam com os clientes antes de subir para os quartos com eles. Comprou 2 mesas de carteado para a sala de estar e belas cortinas em um tom escuro de damasco. A casa estava ficando bonita, e ela teve de usar mais um pouco do dinheiro que o pai lhe dera, mas era muito controlada e não fez nada que não estivesse dentro do orçamento que havia estabelecido. Com o tempo, o lugar começou a parecer caloroso e de bom gosto, à medida que os móveis iam chegando. Angelique queria que a iluminação fosse perfeita à noite, de modo que a casa parecesse romântica e atraente,
Então comprou vários espelhos para a sala de estar e para os quartos, e Fabienne mostrou a ela como colocá-los de forma estratégica nos cômodos privados. Elas estavam fazendo todo o trabalho por conta própria e, conforme os móveis iam chegando, inclusive os dos quartos das criadas, as duas jovens se deram conta de que precisavam de um homem para ajudá-las. O mobiliário era pesado, as cortinas, difíceis de ser penduradas, e elas não conseguiam fazer isso sozinhas, embora Angelique estivesse fazendo mágica. Ela até encontrou algumas peças incríveis para o próprio quarto que a faziam se lembrar de seu quarto em Belgrave, aquele que Gwyneth lhe roubara quando chegou, com a permissão dos pais. Dessa vez, Angelique optara por ficar no sótão, mas ocupava um encantador conjunto de quartos que ninguém jamais iria ver. Comprou também alguns quadros simples que adorou, a um preço bem inexpressivo, pintados por artistas franceses desconhecidos. Elas procuraram alguns anúncios no jornal e entrevistaram vários homens. Era muito delicado dizer a cada candidato que ele estaria protegendo uma casa de mulheres, mas elas precisavam ser sinceras para chegar ao candidato ideal. Vários deles perguntaram se era uma escola ou uma pensão, mas o último que entrevistaram não fez nenhuma pergunta, e ele e Fabienne imediatamente gostaram um do outro. Ele tinha ombros largos e era forte. Vinha do sul, assim como ela, e ambos possuíam o mesmo sotaque. Ele disse que havia crescido em uma fazenda e que tinha 4 irmãs. O pai tinha morrido muito jovem e, por isso, ele estava acostumado a ser o único homem da casa. Chamava-se Jacques e, enquanto elas lhe mostravam a propriedade, ele seguia Fabienne como um cachorrinho. Ele não se importou com o quartinho na casa de carruagem. E Angelique explicou que precisaria ser discreto com o que quer que acontecesse na casa principal. Ela ficou aliviada quando ele lhe disse que não era religioso. Uma de suas irmãs era freira, e Jacques achava que ela estava no caminho errado. As outras eram casadas e tinham filhos. Haverá homens aqui, não apenas mulheres, falou Angelique, observando-o atentamente. Talvez muitos homens. E mulheres muito bonitas. Ele perguntou se seria um motel, e ela disse que não. Então olhou para Angelique, e ela viu seus olhos se iluminarem. Jacques havia entendido. Ele não era tão inocente quanto se imaginava. Pareceu hesitar por um minuto, mas depois assentiu e lhe fez uma pergunta. Fabienne também? Ele se sentia atraído por ela. O que Angelique não tinha certeza se era uma boa ideia ou não. E se ele se apaixonasse por ela e ficasse com ciúmes? Eles poderiam ter problemas. Sim, a Fabienne também, respondeu ela, e ele assentiu. Compreendo. É um trabalho como qualquer outro. Todos nós temos que ganhar a vida. Vou proteger todas vocês, afirmou ele, sério. E Angelique pôde ver que o homem à sua frente falava a verdade. Angelique o contratou imediatamente, e ele foi de grande ajuda, colocando os móveis no lugar, carregando as mobílias que chegavam a todo instante, pendurando cortinas e quadros, e ajudando sua nova patroa a organizar a decoração, enquanto Fabienne se encarregava da seleção das mulheres. As primeiras garotas que a jovem encontrou foi por meio de conhecidas suas, mas que não se mostraram interessadas. Elas estavam satisfeitas com o que faziam e não queriam trabalhar em um bordel novo na cidade, administrado por mulheres sem experiência. Fabienne explicou que elas seriam devidamente registradas na Guarda Nacional, teriam proteção e salários justos, mas isso não fora suficiente para seduzi-las. Porém, elas indicaram outras moças que estavam insatisfeitas com seus cafetões ou suas cortesãs. Fabienne gostou de 2 garotas, que deixaram Angelique intrigada. Uma delas vinha, obviamente, de uma boa família francesa e, por algum motivo, escolheram um caminho bem diferente do das irmãs de seus familiares burgueses. Tinha 24 anos, era prostituta havia 7, parecia uma lady. Mas evidentemente não era.
e deixou claro que alguns dos pedidos mais exóticos de seus clientes não a deixavam ofendida. Dissera que costumava usar um pequeno chicote e prender os homens na cama. Nunca havia ferido nenhum cliente nem permitia que eles a machucassem, mas estava mais do que disposta a experimentar novas técnicas e confessou que possuía uma grande coleção de brinquedos eróticos. Angelique tentou parecer indiferente, apesar de se sentir um pouco constrangida. Mas ela era uma mulher linda, sedutora e atraente de uma forma sutil e sensual. Chamava-se Ambre e estava usando um vestido muito elegante, o que demonstrava seu bom gosto. Ambre tinha cabelos pretos e um olhar sedutor, era alta, tinha pernas compridas e seios fartos. Trabalhava sozinha perto do Palais Royal havia um tempo e disse que preferia estar em uma casa, mas que não havia encontrado um lugar de onde gostasse. Mas a proposta de Angelique havia despertado seu interesse, e ela podia ver que se tratava de uma jovem inteligente. Ambre queria trabalhar em uma casa séria e cobrava uma taxa bem alta em função de suas especialidades. Era uma mulher experiente, não tinha a aparente inocência de Fabienne e de Juliette. Disse que gostava do trabalho e que era especialista em seu ofício. Angelique falou que ela seria bem-vinda para se juntar ao bordel, e Fabienne aprovou a contratação, quando as duas conversaram sobre o assunto mais tarde. Ela me assusta um pouco, admitiu Fabienne. E parece uma pessoa muito fria. Mas acho que alguns homens gostam disso. Aparentemente, respondeu Angelique, ainda pouco surpresa com a entrevista, mas satisfeita com a decisão que havia tomado. A outra garota que tinha despertado o interesse de Fabienne era curvilínea, muito jovial, tinha senso de humor e era bastante inteligente. Ela havia fugido de um convento para onde os pais a mandaram em Bordeaux e estava sozinha em Paris. Tinha 22 anos e uma personalidade cativante. Seu nome era Philippine, e Angelique gostou dela de imediato. Era uma linda loira com um rosto encantador, pernas finas e seios enormes, nos quais Fabienne disse que os homens iriam mergulhar. Não sabia se você achá-la sofisticado bastante, comentou Fabienne, preocupada. A jovem era sempre direta e sincera, e Angelique gostava muito disso. Ela é divertida, e acho que alguns homens vão gostar bastante disso. E podemos separar umas roupas elegantes para ela. Isso não vai ser problema, e ela é muito bonita. Todas se divertiram durante a conversa. A jovem tinha uma voz encantadora, tocava piano e cantava no coro do convento. Angelique já havia pensado em comprar um piano para a sala de estar. Agora, contavam com Ambre, Juliette e Philippine, mas ainda precisavam de mais 4 mulheres. Fabienne entrou em contato com uma mulher etíope, que tinha pele e cor de café, traços delicados e grandes olhos verdes. Ela havia sido vendida como escrava muito jovem pelo pai e trazida para Paris pela família que a comprara, mas acabou sendo abandonada e se virava como podia desde então. Tinha 19 anos e era a garota mais requintada de todas. Chamava-se Yaba e se encaixava perfeitamente ao grupo diversificado que Angelique tentava formar. Com Yaba, agora eram 5. Angelique e Fabienne concordaram em abrir a casa com 6 mulheres, mas as duas achavam que o ideal seriam 8, para dar aos homens mais opções. Assim, as garotas poderiam passar mais tempo com eles sem precisar correr para atender o próximo cliente. E, já que tinham quartos suficientes, Angelique pensou que podiam dispor de 10 mulheres. Mas 8, por enquanto, era o número que tinha em mente. Algumas semanas se passaram até Fabienne encontrar mais 2 candidatas. Uma delas fora indicada por Philippine. Era uma bela ruiva chamada Agathe, um pouco mais velha que as outras além de mais sofisticada. A moça tinha um protetor que morrera recentemente, então estava em busca de uma nova casa para trabalhar. Seu protetor havia sido político e, portanto,
ela conhecia muitos homens que poderiam ser clientes interessantes do novo bordel, e garantiu que os traria consigo. Era uma verdadeira cortesã e acabou sendo convidada a juntar-se ao grupo. Agathe, por sua vez, recomendou uma amiga que também tinha potencial de atrair muitos clientes. Camille havia trabalhado como atriz, mas achara um caminho mais lucrativo. Possuía certo glamour e, assim como Agathe, tinha 25 anos, uma presença marcante e era muito segura de si. Era uma loira com grandes olhos azuis, uma verdadeira estrela. Elas estavam se questionando se 7 meninas seriam o suficiente quando Ambre, que preferia práticas exóticas e chicotes, as contatou para dizer que havia acabado de conhecer alguém que poderia ser interessante para o bordel. A moça era japonesa e estava presa em Paris pois fora abandonada pelo noivo e se sentia muito envergonhada de ter de voltar para o Japão e contar tudo à sua família. Havia se entregado ao submundo de Paris, mas tinha sido treinada como geisha. Era intrigante e, quando Angelique a conheceu, achou que ela parecia uma boneca de tão pequena. Ela estava usando um kimono tradicional e falava francês muito bem. Era uma mulher tímida, mas havia deixado Angelique fascinada ao contar sua vida como geisha. Ela seria o último toque de que precisavam. Tinha 22 anos e se chamava Hiroko. Agora, dispunham de uma jovem para cada gosto. Asiática, africana, europeia, alta, baixa, ousada, tímida. Tinham Philippine com seu senso de humor e Ambre, com sua preferência por amarrar os homens. Elas tinham tudo aquilo de que precisavam. E, com a ajuda de Jacques, a casa finalmente estava pronta para a inauguração. Fabienne e Angelique contataram todas as mulheres e as convidaram para se instalar, o mais rápido possível, em seus aposentos. Angelique queria levá-las para comprar roupas e mandar fazer alguns vestidos. Queria que elas dispusessem de lingeries fabulosas e vestidos de gala dignos de seus clientes. Agathe disse que possuía vários, mas Angelique queria garantir que todas estivessem bem vestidas e com penteados impecáveis. As 8 jovens deveriam proporcionar uma visão incrível no momento em que os homens entrassem pela porta. Angelique dissera a Hiroko que, por enquanto, ela podia usar seus kimonos, o que também seria sensual. Dentro de uma semana, as mulheres chegaram com bolsas, baús e caixas e finalmente fizeram sua mudança. Fabienne e Angelique já estavam morando na casa havia algumas semanas. Fabienne teve permissão para escolher seu quarto, e Angelique ocupou o sótão. As outras moças selecionaram seus quartos quando chegaram, e todas deram toques pessoais aos seus aposentos. Juliette colocou um ursinho de pelúcia em cima de sua cama, e Ambre, um chicote de montaria pendurado ao lado da dela. Todas ficaram felizes com a arrumação e amaram a casa. Angelique contratou também uma jovem cozinheira e 2 criadas para atendê-las. Parece que morri e fui para o céu, comentou Philippine na primeira refeição delas na sala de jantar, na bela e nova mesa que acomodava 20 pessoas. As meninas e seus clientes poderiam até jantar lá. Jacques fazia suas refeições na cozinha, junto com a cozinheira e a criada. E todos pareciam confortáveis com o tipo de atividade que desempenhariam. Não era mais segredo para ninguém, exceto do lado de fora da casa. Mas, lá dentro, os empregados que haviam sido contratados sabiam de tudo. Após a refeição, Philippine e Camille cantaram para elas no novo piano, e as outras meninas fizeram coro. Angelique informou-lhes que iriam fazer compras no dia seguinte, o que deixou todas animadas. Parecia um internato cheio de garotas. Elas tinham grandes expectativas e não viam a hora de começar a receber os clientes. Fabienne e Angelique sorriram uma para a outra. Conseguimos, disse Angelique, enquanto admirava as mulheres que haviam escolhido, conversando entre uma música e outra. Não, você conseguiu, afirmou Fabienne, com um sorriso de gratidão e admiração.
Angelique tinha uma energia infinita. Só cuidei da decoração. Teríamos uma casa vazia se você não trouxesse as meninas. Você fez muito mais do que decorar este lugar. Angelique havia investido um bom dinheiro naquele empreendimento, e as meninas concordaram com o valor que receberiam. Ela lhes pagaria metade do que fosse cobrado aos clientes, e todas acharam o acordo bastante generoso. Ninguém jamais havia feito isso por elas. Seremos famosas em Paris, disse Agathe, feliz da vida. Angelique já havia contatado os conhecidos do antigo protetor de Agathe e os convidado para visitar o bordel, mesmo que fosse só para conhecer o lugar e jantar com ela. Queria que os clientes se sentissem bem-vindos e à vontade, e disse que não se importava se não subissem no início. Ela esperava que aquela casa fosse mais do que apenas um bordel, imaginava o lugar como um salão, até chegarem ao andar de cima, onde era muito melhor. Camille e Ambre haviam contatado seus clientes habituais e tinham muito a contribuir. Na verdade, todas tinham, cada uma à sua maneira. E você, Angelique? Vai entreter os clientes? Perguntou Ambre de forma muito direta, mas sua patroa apenas balançou a cabeça. Não. Vou conversar com os homens na sala de estar e entretê-los junto com vocês, mas vou administrar o lugar e contribuir de outras maneiras. Ambre assentiu, e nenhuma das garotas parecia se importar com isso. Elas não achavam que Angelique as estava explorando como outras cortesãs costumavam fazer, na verdade, tinha aberto as portas para elas, conseguindo os melhores clientes possíveis, pelo menos essa era a esperança de Ambre. Como vamos chamar a casa? Perguntou Yaba, provocando um grande falatório. As sugestões foram as mais variadas, porém a que todas gostaram foi Le Boudoir, que soava íntimo, sensual e nada vulgar. Angelique também gostou do nome. Ela levou as meninas às compras no dia seguinte, na parte da tarde, e o grupo saiu em 2 carruagens alugadas por Jacques. Havia uma antiga na casa de transporte nas redondezas, que era útil, mas não elegante o suficiente para elas. Ao chegarem à costureira que haviam indicado a Angelique, a mulher se recusou a atendê-las, pedindo-lhes que saíssem dali. Ela sabia exatamente o que as meninas eram e não queria nenhum tipo de contato com elas. Isso deixou Angelique chocada e fez com que ela se lembrasse de que a sociedade não aprovava seu novo negócio, não importava quão bem as coisas funcionassem ou que as meninas fossem lindas. Todas estavam vestidas de forma respeitosa, além de eram bonitas, exóticas e exuberantes, o que chamava a atenção. Elas eram diferentes das mulheres burguesas, que as olhavam com ar de reprovação. Porém os homens as admiravam. O grupo foi a outra loja, que ela e Fabienne já haviam visitado antes. Lá havia mercadorias muito bonitas e, mesmo sabendo com quem estava lidando, a gerente da loja ficou feliz em atendê-las e agradeceu-lhes a preferência. Ela fora muito educada e simpática com todas as meninas. Então, depois, o grupo foi a outra loja para comprar espartilhos e roupas íntimas. Ficaram deslumbradas quando viram as peças de renda. Estavam animadas com os vestidos de gala que usariam para receber os clientes com mais 1 ou 2 vestidos de dia, mas sabiam que seria muito mais importante estar impecável por baixo deles. Ofereceram a elas lingeries fabulosas em seda e cetim, algumas com aberturas em certas partes, rendas, ligas, espartilhos minúsculos e todo tipo de acessório para ressaltar seus já lindos corpos. Philippine até convenceu Angelique a comprar um conjunto de cetim e renda para si mesma. Ninguém nunca vai ver isso, disse ela de forma prática, rindo. Ah, não seja tão puritana, provocou Philippine. Você pode ser atropelada por uma carruagem. Pense em como será excitante quando for para o hospital e eles virem suas roupas íntimas. Venha, junte-se a nós. Ela disse isso de forma tão espontânea e engraçada que Angelique comprou o conjunto e, quando voltou para casa,
se divertiu com as meninas, encantada com sua nova aquisição. As garotas desfilaram com suas roupas novas e decidiram fazer um ensaio geral naquela noite, durante o jantar, usando os vestidos que haviam comprado. Quando desceram para a ceia, Angelique se deu conta de que nunca tinha visto um grupo de mulheres mais espetacular do que aquele e sabia que havia escolhido as garotas certas. Sentiu-se aliviada ao ver que todas tinham bons modos à mesa. As 8 se comportavam como ladies, independentemente da profissão que haviam escolhido, e ela se sentia orgulhosa disso. Angelique estava usando o melhor vestido de gala que trouxera de Belgrave, feito de um rico veludo azul. Havia colocado os brincos e o colar de safira que foram de sua mãe, e todas as mulheres lhe disseram que ela estava belíssima. As meninas também tinham orgulho dela. Você parece uma princesa, elogiou Camille, com generosidade, e foi sincera. Angelique a corrigiu, rindo, antes que pudesse conter as palavras. Não, sou apenas uma duquesa. E, assim que falou isso, arrependeu-se no mesmo instante. O que você quer dizer com isso? Perguntou-lhe Agathe, intrigada. Nada. Eu estava só brincando. Não, não estava, insistiram. Todas sentiam que havia um ar de mistério sobre Angelique. Conte-nos a verdade. Você é uma duquesa. Angelique hesitou por um instante, mas se deu conta de que conhecia a história de todas aquelas mulheres, sabia de onde tinham vindo e por que estavam ali. Então elas também poderiam conhecer a sua história. Não, não sou uma duquesa, respondeu ela. Sou apenas uma lady. Mas meu pai era um duque. Meu irmão herdou o título e a propriedade dele. De acordo com a lei britânica, ele ficou com toda a fortuna da família, exceto com uma pequena casa na propriedade, que foi para o meu outro irmão. Por eu ser mulher, não herdei nada, nem a propriedade, nem o título, nem o dinheiro. Minha mãe era duquesa, e meu avô era um marquês francês. Quando meu pai morreu, meu irmão me mandou para a casa de uma família que ele conhecia para trabalhar como babá, alegando que nós éramos apenas primos distantes. E é por isso que eu não tenho nada e não sou ninguém. Agora, a esposa do meu irmão é a duquesa de Westerfield, e não eu, disse ela com humildade. Então, como pagou por tudo isso? Perguntou Juliette timidamente, expressando o que nenhuma delas tinha coragem de colocar em palavras. Meu pai me deu um presente antes de morrer. Esse presente deveria me sustentar pelo resto da vida caso eu precisasse. Tenho certeza de que não era dessa forma que ele queria que eu utilizasse o dinheiro, para dizer o mínimo. Mas espero que todas nós consigamos lucrar com o negócio e que, eventualmente, possamos nos aposentar. Enquanto isso, graças ao meu pai, estamos todas aqui. Le boudoir de la duquesa, disse Philippine com entusiasmo, dando outro nome à casa. Todas aprovaram. E para o inferno com a sua cunhada. Para nós, você é a verdadeira duquesa. Acho que você deveria ser uma princesa, mas duquesa já está bom. Todas pareciam felizes, e Angelique achou graça. Quando vamos abrir? Quis saber Ambre. Elas já tinham suas roupas, e a casa parecia impecável. Angelique havia registrado todas na Guarda Nacional. Não havia motivo para esperar mais. Por que não descansam amanhã? Sugeriu Angelique. Então abriremos depois de amanhã. Elas haviam levado 2 meses para organizar tudo. Vocês podem mandar mensagens aos seus clientes amanhã e pedir a eles que tragam os amigos para conhecer a nossa casa. Ninguém é obrigado a fazer nada quando chegar aqui, exceto conhecer todas vocês e tudo o que temos a oferecer. A inauguração oficial será depois de amanhã, anunciou ela, levantando a taça para brindar com suas meninas. A vocês, ladies. Obrigada por estarem aqui. Ela sorriu para as moças, grata por terem acreditado nela. A duquesa,
disseram elas em uníssono, e levantaram suas taças para brindar com Angelique. Capítulo 13. Conforme prometido, as garotas que tinham clientes habituais trataram de avisar a todos eles que a casa estava aberta, mas, durante 3 longas semanas, ninguém apareceu. Todas as noites, elas colocavam seus vestidos sofisticados, acomodavam-se no salão sob uma suave luz de velas, enquanto Jacques ficava na porta de uniforme, esperando para receber os convidados, que não apareceram. Angelique entrou em pânico e, no final da 2ª semana, as meninas estavam deprimidas. Sem saber mais o que fazer, uma tarde, ela levou todas para o Louvre e depois foram dar uma caminhada no parque. À noite, jantaram em um restaurante chamado Maison Catherine, na Place du Tertre, em Montmartre. Os clientes ficaram olhando para elas, principalmente as mulheres, com expressões frias, suspeitando o que faziam. Elas estavam bem vestidas, e talvez esse tenha sido o motivo de chamarem tanta atenção. Ao voltarem para casa, a noite, mais uma vez, foi dolorosamente longa, sem nenhum homem na sala. As meninas jogavam cartas, Philippine as entretinha com piadas, Camille tocava piano e Angelique tentava acalmar todas, assegurando-lhes que os clientes iriam aparecer no devido tempo. Elas rezavam para que a dona da casa estivesse certa. Os homens que queriam como clientes eram pessoas ocupadas e que tinham carreiras para cuidar e vidas para organizar. Então, finalmente, como se fosse um milagre, após 3 semanas sem nenhuma visita, um dos contatos de Agathe apareceu trazendo um amigo. Ambos eram pessoas renomadas e conhecidos de seu antigo protetor. E, quando entraram na sala de estar do boudoir, ficaram surpresos com o que viram. 9 mulheres espetacularmente lindas em vestidos elegantes, uma delas, inclusive, usando belas joias, e todas com um sorriso estampado no rosto. Ora, disse Alphonse Cardin, olhando ao redor, feliz em rever Agathe. Eles haviam entrado apenas por curiosidade, mas ficaram encantados com as belas mulheres. Beberam e jogaram cartas com elas, fumaram charutos e, como ninguém mais apareceu naquela noite, Angelique disse em voz baixa ao Sr. Cardin que ele era bem-vindo para levar quantas meninas quisesse lá para cima ou até experimentar todas, como um presente por ser o primeiro visitante. Ele pareceu bastante animado. O amigo e ele escolheram 4 cada um. Angelique se viu sozinha no salão, parecendo satisfeita. Os 2 cavalheiros ficaram até às 6 da manhã. Ela já havia ido se deitar, mas Cardin fora gentil e lhe enviara um bilhete no dia seguinte com uma garrafa de champanhe. O bilhete dizia: Bravo, minha querida. Obrigado. A.C. Sua noite, aparentemente, fora um sucesso, assim como a de seu amigo, que tinha preferência pelo exótico, e ficara com hambre, quando soube de suas especialidades, e com Yaba, Hiroko e Agathe. Ele gostou tanto da noite que disse a Cardin que não fazia ideia de qual menina, ou de quantas, escolheria na próxima vez, embora quisesse experimentar as garotas com quem Alphonse havia ficado também, que ele lhe garantira terem sido sublimes. Elas eram jovens e alegres, e não levaram as coisas tão a sério quanto o outro grupo. Foi a primeira experiência de seu amigo sendo deliciosamente chicoteado, e ele queria voltar para mais. Alphonse perguntou discretamente a Angelique se ela se juntaria a eles. Ela teria sido sua primeira escolha. E, com um olhar recatado e sensual, Angelique respondeu que não, o que só o tornava mais determinado a tentar convencê-la a mudar de ideia no futuro. No dia seguinte, Fabienne elogiou a dona da casa por ter conduzido tudo muito bem. Todos vão querer você, falou Fabienne, só porque você os recusou. Angelique apenas riu, mas havia ficado encantada com a noite e satisfeita consigo mesma por ter pensado em oferecer às meninas como presente. Elas contaram que os homens ficaram extremamente satisfeitos e prometeram voltar em breve.
Agora poderiam contar a seus amigos quanto as meninas eram incríveis, pois haviam ficado com todas. Os dois voltaram na noite seguinte, e em todas as outras noites da semana, sempre subindo com 2 ou 3 meninas ao mesmo tempo, ou uma de cada vez. No final daquela semana, outros homens apareceram para conhecer a casa, depois de terem ouvido de Cardan e de seu amigo que o lugar era maravilhoso, com uma decoração fantástica, que a cortesã era muito elegante, e que havia mulheres para todos os gostos lá. Seus amigos e conhecidos queriam ver por si mesmos e, 2 semanas depois, a casa ficava cheia todas as noites. Seus convidados pagavam, de bom grado, pelos serviços das meninas, e Angelique estava acompanhando os livros. Estavam ganhando muito dinheiro. Alguns homens faziam refeições leves na sala de jantar, outros jogavam cartas com as meninas por um tempo, para conhecê-las melhor, e alguns deles queriam apenas conversar. Já muitos subiam direto com a jovem que queriam. E um número surpreendente de clientes tinha uma preferência nítida por ambas suas especialidades, pois ela, aparentemente, era ótima. Às vezes ela recebia os clientes em seu quarto usando apenas um par de botas de equitação. Os homens que começaram a frequentar o boudoir eram exatamente o que Angelique queria desde o início. Figuras políticas cujos nomes eram bastante conhecidos, banqueiros, advogados, aristocratas, donos de grandes fortunas, dispostos a pagar praticamente qualquer preço pelas mulheres certas para satisfazê-los. As noites começavam como uma festa elegante, com homens fascinantes e mulheres bonitas, e acabavam rapidamente à medida que seus convidados iam desaparecendo com as meninas. Alguns ainda ficavam um tempinho no salão, outros, mais um pouco. Vários falavam imediatamente que queriam passar a noite com uma delas, embora muitos não pudessem fazer isso, pois precisavam voltar para casa, para suas esposas, a não ser que elas estivessem em suas casas de campo com as crianças. Mas o bordel se mantinha vivo até às 5 ou 6 horas todas as manhãs, e as meninas dormiam até 1 hora do dia seguinte. E, todos os domingos à tarde, Angelique lhes pagava metade do que haviam ganhado na semana anterior, com listas meticulosas de quais clientes haviam atendido em qual noite. Todas as meninas disseram que nunca haviam ganhado tanto dinheiro em suas vidas, tão rápido e fácil, e eram pagas de forma bastante generosa. Angelique tinha fixado honorários elevados, sabendo de antemão quem frequentaria a casa. Elas não queriam nenhum estranho entre os seus convidados, apenas homens com fortunas, e nenhum deles se recusava a pagar ou reclamava do valor cobrado. E sempre voltavam à procura de mais. E, quando suas esposas iam para o litoral, para o campo ou para seus chalés em Périgord ou em Dordogne, em julho, os maridos, que ficavam na cidade supostamente para trabalhar, iam se divertir no bordel de Angelique. A casa nunca havia ficado tão cheia, e os negócios estavam prosperando rápido. Angelique chegou até a comentar com Fabienne que achava que deveriam ter mais 2 garotas, pois todas as mulheres da casa estavam constantemente ocupadas, e alguns clientes tinham de esperar 1 hora ou 2 na sala de estar até que a garota que queriam estivesse livre. E, enquanto aguardavam, Angelique os entretinha e conversava com vários deles. Para sua surpresa, ela encontrara uma profissão que lhe convinha. Não queria pensar no que seu pai teria dito se soubesse o que ela fez com boa parte do dinheiro que ele lhe deu, mas a necessidade a levara para esse caminho. Pelo menos ela não ia para a cama com os clientes, era apenas a cortesã, uma posição um pouco mais respeitável, e sua virgindade permanecia intacta. E agora ninguém mais tinha dúvidas, nem as meninas, nem os clientes, de que ela era uma dama distinta e de origem aristocrata. As meninas a chamavam de duquesa, e alguns dos clientes começaram a fazer o mesmo. Quando alguém lhe perguntava se ela era mesmo uma duquesa, Angelique negava, já que de fato não tinha esse título, apesar de sua linhagem nobre. Ela era apenas a filha de um duque e neta de um marquês pelo lado da mãe francesa,
mas nunca revelou esses detalhes aos clientes. Porém, não conseguia disfarçar a graça e os modos impecáveis de uma mulher de classe. E nenhum cliente fazia ideia de quanto ela era jovem. Angelique dizia ter 26 anos, e todos acreditavam nela. Ninguém imaginava que ela era uma jovem de 20 anos, dedicada ao negócio que administrava tão bem. Nem mesmo as meninas que trabalhavam para ela sabiam sua verdadeira idade, exceto Fabienne, que mantinha seu segredo guardado a 7 chaves. Fabienne continuava flertando com Jacques, quando tinha oportunidade, mas, agora que estava trabalhando todos os dias, via-se muito ocupada para dar atenção a ele. Jacques estava encantado por ela e fazia tudo o que a jovem desejava, e Angelique ficava de olho nos dois para garantir que isso não fosse longe demais. Os nomes de vários clientes que frequentavam sua sala de estar soavam familiares para Angelique. Eram homens poderosos, muitos deles faziam parte do atual governo Bourbon que seguira Bonaparte quando Charles X tomou o trono e restaurou a monarquia. Presidentes de vários bancos estavam constantemente lá, e Angelique gostava de recebê-los, de conversar sobre finanças e de aprender com eles. Então, numa noite, na primeira semana de agosto, elas receberam a visita de um homem imponente acompanhado de um grupo de amigos. Angelique achava que já o tinha visto antes. Foi a Agathe quem lhe disse o nome dele. A jovem havia conhecido muitos políticos por meio de seu antigo protetor e, no início, eles vinham ao bordel por causa dela, mas depois conheceram as outras meninas, de quem também tinham gostado. Sabe quem é aquele homem? Sussurrou Agathe para Angelique, enquanto jogavam cartas. Angelique admitiu que não o conhecia, mas percebeu que ele tinha olhos penetrantes, um porte quase militar e com um rosto esculpido surpreendentemente bonito. É o ministro do interior, revelou Agathe. Não acredito que esteja aqui. Ele escolhe muito bem os lugares que frequenta. Não gosta que ninguém saiba o que está fazendo. Angelique descobriu depois que ele havia se identificado apenas como Thomas, que nem era seu verdadeiro nome. Mas todos sabiam de quem se tratava. Ele era conhecido por ser uma pessoa reservada e muito dedicado ao trabalho. Você o conhece? Perguntou Angelique, impressionada. Nós já nos encontramos algumas vezes, respondeu Agathe, mas não fui eu quem o convidou. Não o conheço tão bem assim. Alguém deve ter comentado com ele sobre nós. As duas mulheres perceberam que ele estudava atentamente o salão, registrando todos que estavam lá, enquanto fumavam um charuto. Angelique observou circular pela sala e conversar com alguns homens. Ele sorriu para as mulheres, mas não conversou com nenhuma delas, e então Angelique percebeu que o ministro estava olhando para ele e acenou com a cabeça para cumprimentá-lo. Ele sorriu. Um pouco mais tarde, depois que Agathe subiu com um de seus clientes, ele se sentou ao lado dela. Então você é a duquesa da qual Paris inteira está falando? Perguntou ele em voz baixa, enquanto seus olhos a devoravam. O título é real. É, mas nunca foi destinado a ser meu, respondeu ela com honestidade quando seus olhos se encontraram. Angelique podia sentir o calor do corpo dele. Quem está destinado ao título então? O meu irmão, o herdeiro do meu pai. Ah, exclamou ele, ainda mais intrigado. Você é britânica, concluiu o ministro, embora não conseguisse detectar nenhum sotaque em seu francês impecável. Metade. Minha mãe era francesa. E tinha sangue azul. Ele estava fascinado por aquela mulher e podia ver que ela era bem nascida. Não conseguia entender o que uma dama estava fazendo naquele lugar, administrando aquela casa. Para uma jovem de sua origem, administrar um bordel parecia algo impensável, mas ela o fazia como se estivesse oferecendo um jantar. Bourbon e Orleans, respondeu ela, citando as duas casas reais da França. Tenho ouvido falar muito sobre você.
Coisas boas, espero, observou ela com recato. Seus olhos não se desgrudavam dos dele. O fato de Angelique não tentar desviar o olhar intenso lhe agradou. Somente coisas boas. Disseram-me que você não soube com os clientes e que tem as melhores garotas da cidade. Tentei formar um grupo interessante em um ambiente agradável. Eu diria que você conseguiu. Gostei daqui, e meus amigos também. Todos se sentem em casa. Esse era o meu objetivo. Espero que você venha nos visitar com frequência, disse ela, sorrindo. Angelique era requintada, elegante, tinha bons modos, estava bem vestida e era delicada e calorosa ao mesmo tempo. Ele nunca conhecera alguém que o intrigasse tanto. E se eu pedisse, você subiria comigo? Como algo especial. Aquele era um pedido declarado para que ela fosse sua amante. Nos últimos 3 meses, Angelique havia aprendido muitas coisas com as quais nunca tinha sonhado. E, pela forma como o ministro falava, ela podia dizer que ele não estava brincando. Isso arruinaria nossa amizade, respondeu em voz baixa, com óbvio respeito. Devemos ser amigos então? Perguntou ele, erguendo uma sobrancelha, ao mesmo tempo esperançoso e desapontado. Ela estava estabelecendo limites com muita antecedência. Isso depende de você, mas espero que sim. Você será sempre bem-vindo aqui. O ministro parecia satisfeito, mas não completamente. Angelique se perguntou se ele realmente subiria com ela se tivesse cedido, mas sabia que teria sido tola se fizesse isso. Ele era um homem muito poderoso, e era perigoso brincar com isso. Era muito mais valioso para ela tê-lo como aliado, protetor e amigo, se ele quisesse. E Agathe lhe dissera que ele costumava frequentar os melhores prostíbulos, mas nunca subia com as meninas. Porém Angelique tinha certeza de que ele abriria uma exceção se ela dissesse sim. Thomas estava completamente fascinado por ela. Os dois ficaram conversando por um longo tempo, então ele finalmente lhe desejou boa noite, fez uma profunda reverência, e foi embora, prometendo voltar em breve. Ele apareceu na semana seguinte e jantou com ela. A casa não estava tão cheia naquele dia, pois era a época das férias de verão. Ele disse que tinha ficado na cidade para trabalhar. Você está convidado para jantar comigo sempre que quiser, Angelique reiterou seu convite, e ele com frequência aparecia para jantar, visitá-lo ou simplesmente se sentar com ela no salão por algum tempo para que pudessem conversar certos dias na semana. Ele não conseguia mais ficar longe dela, e os dois adoravam a companhia um do outro. Ele descreveu que compartilhavam como uma amizade colorida, ou um romance. Eles flertavam o tempo todo, mas Angelique não estava disposta a permitir que aquilo fosse além da sala de estar. E ele a respeitava por isso. A admiração era mútua e mais intensa devido aos seus limites. O ministro a tratava como a lady que Angelique era, e não como uma cortesã. Como isso começou? Perguntou-lhe um dia. Querendo saber como surgira a ideia de abrir aquela casa. É uma longa história. O típico conto de fadas envolvendo uma propriedade e um título na Inglaterra, um meio-irmão ciumento que estava determinado a se livrar de mim e que fez com que eu fosse trabalhar como babá na casa de outra família. E você prefere morrer a se tornar uma babá? Provocou ele enquanto ela balançava a cabeça. De modo algum. Inicialmente fiquei chocada, mas passei a gostar do trabalho. Eu era babá de 6 crianças pequenas, e estaria cuidando delas até hoje, mas um amigo da família tentou tirar proveito de mim. Eu resisti, então ele inventou uma mentira para os meus patrões e disse que eu havia tentado seduzi-lo, o que não foi verdade. Eu mordi quando ele tentou me agarrar. Fui despedida no dia seguinte sem receber uma carta de referência e não consegui arrumar outro emprego em Londres, nem aqui em Paris quando cheguei. Então, um dia, conheci Fabienne, uma das meninas que trabalham aqui.
Ela havia sido espancada e jogada em uma sarjeta. Eu a socorri e cuidei dela. Quando ela me contou sua história de vida, tive a ideia de abrir uma casa onde pudesse proteger as mulheres, onde elas fossem respeitadas e bem pagas, em troca de atender aos homens que merecem estar com meninas encantadoras e bonitas, disse ela, sorrindo para ele, e que as tratem bem. Pago às meninas metade de tudo o que ganhamos e uso o restante do dinheiro na manutenção da casa. E ainda consigo guardar uma parte. Nossa casa está indo muito bem. Ela parecia satisfeita, e ele, visivelmente impressionado. E você administra tudo, não se envolve em nada e não as julga. Nem julga nenhum de nós. Ele havia percebido isso logo de início. Angelique se mostrava gentil com todos os clientes, mas tinha olhos de águia que tudo viam. Isso era algo que os dois tinham em comum, nada escapava de seu olhar intenso, por mais que ela parecesse relaxada. Você é uma mulher incrível. Quantos anos você realmente tem? Eu já lhe disse. Tenho 26, respondeu ela, sorrindo. Por que não acredito em você? Perguntou ele em um tom baixo para que ninguém ouvisse, enquanto a observava. Talvez porque não seja verdade, confessou ela, baixando o tom de voz. Então, hesitou apenas por um instante. Ela confiava nele. Os dois estavam realmente se tornando amigos. Tenho 20 anos, mas nem as meninas daqui sabem disso, exceto Fabienne. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Você é uma garota realmente incrível, elogiou ele. E precisa ter muito cuidado com as pessoas. Se alguém tentar qualquer coisa contra você, pode me procurar imediatamente. Paris é um lugar perigoso. Muitas pessoas estão insatisfeitas com o governo, acham que Charles é fraco e não entendem suas decisões. O preço de tudo está aumentando, e o desemprego vem crescendo. A economia vai mal. E, em algum momento, essa situação pode se agravar. Manterei você informada, prometeu. Acho que certas pessoas podem ficar com inveja de você, se for bem-sucedida nesse negócio. Ele gesticulou, apontando para a sala. E então pensou em outra coisa. Você me encontraria para um almoço qualquer dia, em um lugar discreto. Eu adoraria, concordou ela, sorrindo para o ministro. Angelique sabia que ele era casado, mas não costumava ser visto com sua esposa em público, como muitos dos homens que conhecia agora. Alguém havia lhe contado que a esposa estava doente fazia alguns anos. Thomas se levantou para ir embora e sorriu para ela. É sempre bom conversar com você. Eu também acho, disse ela, sendo sincera. Ele tinha mais que o dobro de sua idade, mas, de longe, era o homem mais atraente que já havia ido até lá. E ele nunca subia. E agora Angelique sabia que jamais o faria. A jovem não voltou a vê-lo por um tempo e ficou sabendo que ele estava de férias na Bretanha, mas estava convicta de que ele retornaria a casa. Disso, Angelique tinha certeza. Capítulo 14. Em setembro, 4 meses depois, quando todos voltavam das férias, o boudoir estava aberto, e os negócios iam muito bem. A casa tinha um fluxo regular de clientes, mesmo durante o verão, e sua reputação estava firmemente estabelecida. Thomas, o ministro do interior, não parecera exagerar quando afirmara que a duquesa era o assunto de Paris. As pessoas não sabiam quem ela era ou de onde viera, mas todos diziam que se tratava de uma mulher de tirar o fôlego. Todos os homens importantes da cidade já haviam ido ao boudoir e, inclusive, se tornaram frequentadores assíduos, pois não conseguiam ficar longe do ambiente aconchegante e íntimo que a duquesa havia criado e das mulheres incríveis que trabalhavam lá. Ela havia escolhido todas muito bem. Angelique pretendia contratar mais 2 meninas, mas não havia simpatizado com mais ninguém,
embora tivesse conversado com várias garotas. Ela era muito exigente e queria a aprovação das outras mulheres para se certificar de que todo mundo estaria à vontade com as novatas. Todas as mulheres da casa eram amigas e apoiavam uma outra, e isso era importante. Em uma tarde, ela entrevistou uma garota que havia trabalhado em um estabelecimento bastante conhecido, mais popular até que Le Boudoir. Era dirigida por uma cortesã que diziam ser uma megera. Ela já não atendia mais os clientes, mas era conhecida por ter sido muito habilidosa em sua época. A menina que Angelique entrevistou naquela tarde havia procurado para dizer que queria sair de lá. Falou que não recebia quase nada e que o nível dos homens que frequentavam o lugar tinha decaído. Os poderosos da cidade agora preferiam o boudoir. Mas Angelique não gostou da menina, achou seu jeito meio vulgar e percebeu que ela era uma pessoa bem comum, o que era a última coisa que Angelique queria em sua casa. As meninas precisavam estar à altura dos homens que recebiam lá. Naquela noite, a festa no salão estava a pleno vapor quando, de repente, houve uma forte batida à porta. Angelique não ouviu, pois estava bem perto do piano, mas Jacques, sim. Quando foi ver quem era, 4 homens grandes e mal encarados passaram por ele. Logo depois, uma mulher muito brava e escandalosa entrou no salão atrás deles. "Onde ela está?" gritou, quando a música parou. "Onde está essa duquesa de quem todos estão falando?" A mulher olhou para os homens bem vestidos no salão e reconheceu apenas alguns deles. Não estava acostumada à nata de Paris. Ela conhecia vários homens ricos, mas não os nobres de berço. Já Angelique tinha toda a elite. No momento em que os intrusos viram Angelique, souberam quem ela era, ainda que seu título não passasse de uma brincadeira. Eles não sabiam se aquela mulher era uma duquesa de verdade ou não, nem se preocupavam com isso, mas ela parecia realmente ser, além de se mostrar muito encantadora. "Acredito que você esteja me procurando", apresentou-se Angelique, dando um passo à frente. Com seu corpo pequeno em um belo vestido de noite cinza, com as costas eretas e a cabeça erguida, parecia uma rainha. O ministro do interior assistia à cena. Ele estava conversando com Angelique, aguardando para ver o desenrolar dos acontecimentos. Ele parecia uma cobra pronta para dar o bote. Angelique se dirigiu logo à mulher e não percebeu isso. "Quem é você por que está à minha procura?" "Você sabe quem eu sou." "Antoinette Alençon." "Madame Antoinette?" "Você tentou roubar uma das minhas garotas hoje", respondeu ela, soando vulgar, enquanto Angelique encarava com um desdém disfarçado. "Você está enganada", respondeu ela, friamente. "Na verdade, eu falei que era melhor que ela voltasse para você. Não tenho nenhum interesse em contratá-la. Agora, retire-se do meu salão. Esta festa é privada." Os homens em volta da mulher mais velha se remexeram como se estivessem prontos para atacar, mas não tinham certeza de quem. E Jacques não podia fazer muita coisa. Angelique rezou para que eles não arrumassem nenhuma confusão, nem chamassem a polícia. Ela não queria que a casa ficasse conhecida por esse incidente. "Ela me falou que você disse que pagaria mais e tentou fazer com que eu aumentasse o salário dela." "Isso não é verdade. Não estou interessada nela." "Boa noite, madame. Pegue seus amigos e vá embora." Angelique olhou a mulher de cima a baixo, e ninguém se mexeu. Nenhuma pessoa ali queria se envolver em um escândalo, ou, pior ainda, em uma briga. Madame Antoinette deu-lhe as costas e fez um sinal para seus capangas, que a seguiram porta fora. Jacques correu e virou a chave na fechadura, e todos na sala soltaram um suspiro de alívio. "Meu Deus, que mulher horrível!" exclamou Angelique, rindo e tentando disfarçar os joelhos trêmulos. Ela sussurrou para uma das criadas que servisse champanhe a todos, principalmente para aqueles que já estavam bebendo. Então,
Continuou a conversar com as pessoas como se nada tivesse acontecido, e todo mundo relaxou enquanto seu poderoso amigo foi ficar ao seu lado. Muito bem, minha querida, sussurrou Thomas, e eles trocaram um olhar caloroso e afetuoso. Eles haviam jantado juntos várias vezes e agora se conheciam muito bem. O ministro comentou sobre a doença da esposa, que estava em um asilo, e Angelique percebeu que ele se sentia muito só. Ele vivia apenas para o trabalho. A jovem ficou lisonjeada em ouvir suas confidências e aprender sobre política com ele. Se Thomas fosse solteiro, e suas vidas fossem diferentes, ela teria ficado feliz em ser mais do que sua amiga. Mas havia deixado bem claro para ele que isso não podia acontecer. Ela não queria ser amante de homem nenhum, e ele entendia perfeitamente sua posição. Ele adorava a companhia de Angelique, e os dois costumavam passear nos jardins das Tulherias, de braços dados. Ela sempre se vestia de forma elegante quando jantava com ele, e Thomas a achava a mulher mais bonita do mundo. Ela era conhecida por sua elegância e fazia com que suas meninas também se vestissem bem. Não havia nenhum traço da vulgaridade em Angelique. Nem nada de chocante em relação às meninas que trabalhavam na casa, exceto no andar de cima, onde tudo realmente acontecia. Você está bem? Perguntou ele assim que os intrusos foram embora. Angelique assentiu com a cabeça, mas Thomas podia ver que ela estava assustada e que disfarçava bem. Então percebeu quanto ela era corajosa. Os 4 homens que acompanhavam Madame Antoinette pareciam perigosos, e provavelmente se tratava de maus elementos. Mas Angelique não tinha nada a esconder. Sim, claro, estou bem, murmurou Angelique. Ela não queria que os outros clientes ficassem assustados. Quero que você arranje outro segurança para trabalhar aqui. Apenas um não é suficiente. Isso pode acontecer de novo, ou até algo pior. Nunca se sabe. Nós somos cavalheiros, mas pode ser que um dia você receba outro tipo de pessoa. Não quero que nada aconteça a você. A preocupação e o carinho de Thomas por Angelique estavam refletidos em seus olhos. Eu conheço todo mundo aqui, ela o tranquilizou, olhando ao redor. Assim como eu. Thomas sorriu para ela. Mas contrate outro homem. Tudo bem, prometeu ela. Ele foi embora logo depois, pois raramente ficava muito tempo, havia aparecido apenas para vê-la e conversar um pouco. Ele sempre tinha trabalho a fazer além de missões secretas sobre as quais não podia falar, e Angelique sabia que não deveria perguntar. Conforme prometido, ela pediu a Jacques que encontrasse mais um homem para trabalhar na casa, o que ele também considerava sensato. Jacques passou a dividir o quarto na casa de carruagem com o novo funcionário, mas não se importou com isso. Ele era muito gentil e estava sempre disposto a fazer qualquer coisa que pudesse para ajudar. E os 4 homens que haviam aparecido na casa aquele dia o deixaram preocupado também. Ele concordou que seria melhor ter mais um segurança para proteger as mulheres. Luke, o homem que haviam contratado, era jovem, praticamente um menino, mas era enorme. Era filho de um ferreiro, então sabia lidar com os cavalos, porém, mais do que qualquer coisa, era uma figura imponente com Jacques na porta, o que fazia com que todos, os clientes e as meninas, se sentissem mais seguros. E Angelique também. No fim das contas, a proteção de que elas acabaram precisando não era no salão, e sim no andar de cima. Um amigo de escola de um dos clientes favoritos das meninas, um dos regulares de aba, viera com ele pela primeira vez certa noite. O amigo ficara entusiasmado com as meninas e o convencera a conhecer o boudoir. O novo cliente ficou particularmente intrigado com os serviços de Ambre, quando soube que ela era habilidoso com seu pequeno chicote e estava disposta a amarrá-lo na cama. Ele tinha se mostrado muito agradável na sala de estar e bastante gentil, então subiu as escadas com ela.
Os dois permaneceram no andar de cima por um longo tempo, o que ninguém considerava estranho, até que Ambre de repente saiu do quarto se arrastando, engatinhando, quase inconsciente e pingando sangue. Era a primeira vez que alguém machucava uma das garotas, e todas ficaram horrorizadas, assim como os clientes no corredor que a viram e correram para ajudá-la. Um dos homens na sala de estar era médico e subiu as escadas para atendê-la. Aparentemente, antes que ela pudesse fazer um movimento com o chicote ou usar algum de seus brinquedos, o cliente a espancou e a puniu de todas as maneiras possíveis. Antes que ele pudesse dizer uma palavra sequer, os outros clientes, ao verem Ambre toda machucada, arrastaram-no escada abaixo e o jogaram na rua. Todos ficaram horrorizados com o que tinha acontecido, e muitos o conheciam. O amigo que o trouxera pediu infinitas desculpas a Angelique e deixou uma enorme quantia de dinheiro ao ir embora, grande parte destinada a Ambre. Foi uma noite muito ruim. No dia seguinte, Angelique tentou tranquilizar todo mundo. Ela e as meninas pensaram em instalar algum tipo de alarme que soasse um sino ou algum apito que elas pudessem tocar se alguma delas se visse em apuros, mas nenhuma agressão a qualquer das garotas jamais havia acontecido antes, e era improvável que se repetisse. Elas conheciam os clientes que tinham, e todos eram muito gentis. Ambre levou 2 semanas para se recuperar, e todos comemoraram quando a viram na sala de estar de novo. Ela sabia que estava entre amigos. Todas as outras meninas cuidaram dela, assim como Angelique tinha feito com Fabienne quando as duas se conheceram. Para animá-las um pouco após o incidente de Ambre, Angelique as levou às compras novamente. Ela queria que as meninas tivessem roupas novas, já que a casa tinha a reputação de andar sempre na moda. E, dessa vez, quando elas entraram em algumas das melhores lojas, nenhuma delas foi humilhada. Os comerciantes reconheceram Angelique de compras anteriores e se mostraram receptivos com o grupo. Ela gastou muito dinheiro em roupas para si e para todas as meninas. A casa se tornara extremamente lucrativa em pouco tempo. Pouco depois do que saíram das lojas, montanhas de caixas chegaram ao boudoir, e todas ficaram muito animadas com seus novos vestidos e principalmente com as lingeries novas. Também escolheram vários presentes para Ambre. Angelique ficou famosa como a cortesã mais generosa da cidade, e as meninas clamavam para trabalhar para ela, mas a jovem era extremamente exigente e não contratava qualquer uma. Ela queria mais 2 meninas, mas ainda não havia encontrado-as com o perfil necessário. Certo dia, no final de setembro, um americano desconhecido apareceu, indicado por um dos melhores clientes do bordel. Ele disse que estava em Paris a negócios e que fora informado sobre o boudoir pelo amigo. Era um homem idoso, de aparência distinta, cabelos brancos e porte importante. Disse que seu nome era Son Carson, o que o documento confirmou. Mas Angelique tinha um pressentimento estranho em relação a ele. E o homem parecia se sentir desconfortável por estar lá. Angelique já havia notado isso, os americanos eram muito mais puritanos do que os franceses. Parecia nervoso no início, e Angelique passou um tempo tentando fazer com que ele relaxasse. Ele finalmente ficou à vontade e conversou com ela. Falaram principalmente sobre política e negócios, evitaram assuntos pessoais, mas ela vira imediatamente que ele estava usando uma aliança. Depois de 1 hora em sua companhia, ela o apresentou casualmente a algumas das garotas, mas, naquele momento, ele só queria conversar com Angelique. O homem demonstrou seu interesse claramente quando baixou o tom de voz, desviou o olhar e perguntou se ela subiria com ele. E, então, acrescentou, em um sussurro, que nunca havia estado em um bordel antes, e ela acreditou. Ele parecia nervoso e sentindo-se culpado desde o momento em que entrou na casa. Sinto muito, John, respondeu ela com uma voz amável, desejando poder tranquilizá-lo. Não subo com clientes. Adoro conversar com todos, mas não os distraio pessoalmente.
Ela viu que ele entendera o que queria dizer. Me sinto melhor na sala de estar, disse ela, e o homem sorriu. Meu amigo me contou sobre você. Você é ainda mais maravilhosa do que ele descreveu. Adorei conversar com você. Obrigada, John. Acho que você também vai gostar das nossas jovens ladies. Ela sempre se referia às meninas como ladies, e não como mulheres ou garotas. Eu teria subido com você, disse ele com um olhar de pesar. Minha esposa e eu. Não temos. Nós. Nos casamos há muito tempo. Somos muito diferentes, não somos próximos. Era uma história com a qual Angelique já estava familiarizada. Entendo, disse ela com simpatia, querendo libertá-lo de suas inibições para que ele pudesse desfrutar de todos os serviços da casa. Angelique achou que ele iria gostar de Agathe, que atendia clientes com o perfil dele, mas o homem não demonstrou nenhum interesse por ela quando a jovem passou ao seu lado. Ele só tinha olhos para Angelique e, então, foi embora depois de 2 horas, prometendo voltar no dia seguinte. Angelique assegurou-lhe que ficaria encantada em vê-lo novamente. E, depois que ele se retirou, um de seus clientes o reconheceu e comentou que ele era um financiador muito importante nos Estados Unidos. E claramente não era um frequentador de bordéis, pois pareceu desconfortável a noite toda, menos quando estava conversando com Angelique. Disse a ela que fazia negócios na Europa com frequência, principalmente em Londres. Eles conversaram sobre a Inglaterra por um tempo, e ele ficou surpreso quando descobriu que ela era britânica. Assim que a conheceu, ficou imediatamente claro para ele que não se tratava de uma mulher qualquer. Como todos os outros homens, ele estava fascinado por Angelique. Foi ao bordel todas as noites por mais uma semana só para conversar com ela e não levou nenhuma das meninas para o andar de cima. Ficava apenas sentado conversando com a dona da casa por horas. E, na última noite, contou a ela que havia adorado o fato de tê-la conhecido e que estava indo embora no dia seguinte. Voltarei para ver você na próxima vez que estiver em Paris, provavelmente em alguns meses. Venho várias vezes por ano, falou ele, melancólico. Talvez você mude de ideia e suba comigo na próxima visita, disse, com uma expressão determinada. Ele obviamente estava acostumado a conseguir o que queria. Não farei isso, falou ela com um olhar firme e, ao mesmo tempo, caloroso, para suavizar a rejeição. Mas ficarei muito feliz em revê-lo. Tenha uma viagem segura para casa. Quando ele foi embora, ela ficou pensando nele por um bom tempo. Parecia um homem feliz, mas seus olhos se iluminavam quando os dois conversavam. Ela percebeu que estava acostumado a sempre conseguir o que queria. Mas, se o que ele desejava era Angelique em um quarto no andar de cima, precisava aceitar que isso não ia acontecer. Ele deixou uma quantia surpreendentemente grande de dinheiro pelo tempo que passara conversando com ela. Angelique nunca imaginou ser paga pelo tempo que passava na sala de estar conversando com seus clientes e guardou dinheiro para dividi-lo mais tarde entre as meninas. Tinha forte sensação de que voltaria a vê-lo. Le Boudoir estava ficando cada vez mais conhecido e dando muito lucro. Em outubro e novembro, Angelique finalmente teve de contratar mais 2 garotas. As novatas eram muito bonitas. Uma era sueca e se chamava Sigrid. Ela falava inglês, francês e alemão. E a outra era uma impressionante jovem espanhola chamada Carmen, dançarina de flamenco que havia crescido como cigana em Sevilha. Havia algo de muito selvagem nela, e os homens a adoraram assim que a jovem começou a trabalhar. As 2 foram ótimas adições ao grupo. Carmen raramente conseguia ficar na sala de estar 5 minutos que fossem antes de ser levada para o andar de cima. Ela era divertida e adorava provocar os homens, que gostavam muito disso. Elas deram uma festa extravagante e elegante no bordel em dezembro, poucos dias antes do Natal. Havia muito champanhe,
caviar e 200 convidados. Todos os seus clientes regulares trouxeram amigos. Thomas viera desejar-lhe um Feliz Natal e, como de costume, não ficou muito tempo, mas Angelique se sentiu tocada pelo fato de ele ter conseguido aparecer. E, no dia seguinte à festa, Angelique ouviu de seus clientes habituais que a noite havia sido muito divertida. Ela usara um vestido de cetim branco espetacular que mostrava mais do corpo do que de costume, provocando seus clientes mais do que nunca, já que todos sabiam que não poderiam tê-la. Para uma cortesã de bordel, e para a frustração dos homens, Angelique mantinha-se incrivelmente casta. Ela estava usando um vestido preto elegante na noite seguinte à festa, com uma formidável gargantilha de pérolas, que havia sido de sua mãe, ao redor do pescoço, quando ouviu dois ingleses entrarem e explicarem que estavam ali por indicação de amigos. Ela imediatamente reconheceu uma das vozes. Olhando para o corredor enquanto ele tirava o casaco, viu seu irmão, Edward, cambaleando. Ele estava bêbado e dizia que queria conhecer as meninas. Sem hesitar, ela se desculpou com o homem com quem estava conversando, correu para a cozinha e chamou Fabienne, que veio ao seu encontro no minuto seguinte. O inglês bêbado que está na sala de estar é meu irmão mais novo, sussurrou ela. Ele não pode me ver, ou vai contar para a Inglaterra inteira. Dê-lhe uma das meninas e mande-o lá para cima agora mesmo. Vou para o quarto. Diga a todos que estou com dor de cabeça. Eu mesma vou levá-lo, tranquilizou a Fabienne. Pelo menos isso ela poderia fazer por Angelique, já que não tinha nenhum cliente naquele momento. Não se preocupe, vai dar tudo certo. Obrigada, agradeceu-lhe Angelique e desapareceu nas escadas dos fundos, enquanto Fabienne voltava para a sala de estar, quase se atirando no irmão de Angelique, tentando seduzi-lo. Ele estava muito bêbado e ficou encantado com aquilo. Posso escolher? Perguntou ele, gesticulando. Nossos amigos falaram que todas as meninas são fantásticas, e algumas são bem exóticas. Tem uma menina africana que eu quero conhecer. Ele foi enfático a esse respeito, mas, felizmente, Iaba não estava no salão. Ela está com um cliente regular, respondeu Fabienne. Não voltará esta noite. E, então, Fabienne fez beicinho para ele, parecendo um querubim inocente. Vou ficar triste se você não me escolher. Ah, tudo bem então, concordou ele, cambaleando para cima dele enquanto a jovem pegava-o pela mão e o conduzia a escada acima. Quem é a falsa duquesa, a propósito? Isso é muito engraçado, uma meretriz que se intitula duquesa. Meu irmão é um duque, sabia? É mesmo? Murmurou Fabienne para ele, enquanto o conduzia ao quarto dela, desejando poder empurrá-lo escada abaixo. Tenho certeza de que ele não é tão sensual quanto você, nem ao menos a metade do homem que você é. Não mesmo, respondeu Edward enquanto entrava no quarto. Fabienne fechou a porta quando ele foi em direção à cama, deitou-se e desabotou a calça. Edward não era nada excitante ou criativo. Disse o que queria e, como havia bebido muito, terminou em 5 minutos, desmaiando na cama logo em seguida. Pouco depois, Fabienne foi procurar o amigo dele para que o tirasse do quarto, e Jacques ajudou a levá-lo para baixo. Edward não tinha sido nada encantador ou divertido. Seu amigo pagou o que deviam. Fabienne ficou aliviada quando eles foram embora e correu para avisar a Angelique que eles já haviam saído. Ela pareceu abalada ao ver o meio-irmão depois de 2 anos. Mas pelo menos não era Tristan, o que teria sido pior. Ela ainda estava vestida e desceu com Fabienne para desejar boa noite aos seus convidados. Mas a verdade era que o fato de ter visto Edward a deixara aborrecida. Naquela noite, ela foi se deitar pensando nele e no irmão mais velho, em como eles tinham sido terríveis com ela. Angelique não tivera coragem de escrever para a Sra. White desde sua chegada a Paris,
Fazia 9 meses. Ela se sentia péssima por isso, mas odiava mentir para a antiga governanta e não podia admitir o que realmente estava fazendo. Decidiu, então, escrever-lhe uma carta contando que havia arranjado um emprego em Paris como babá e que estava muito ocupada. Ela não podia revelar a verdade. E, quando adormeceu naquela noite, lágrimas rolaram em seu travesseiro. Ela era a mais bem-sucedida cortesã de Paris, mas sentia muita saudade de sua casa de infância e do pai, e chorava como uma criança. Capítulo 15. Angélique e as meninas do boudoir passaram um tranquilo dia de Natal em casa. A maioria de seus clientes estava com as famílias ou fora da cidade, viajando, então elas assumiram que teriam um dia de folga. Mas não disseram a ninguém que estariam com a casa fechada, pois não queriam impedir que algum cliente solitário passasse lá. Elas mantinham as portas abertas aos clientes sempre. Mas, no dia de Natal, em boa parte para o alívio das ladies, ninguém apareceu, e elas arrumaram a mesa para o que chamaram de jantar da família Boudoir. Seu tempo de descanso juntas sempre tinha um senso familiar. Elas pareciam um grupo de irmãs amorosas que se davam bem. Vestiram roupas leves, aboliram a maquiagem, os penteados extravagantes e os vestidos sofisticados. Era a primeira vez que algumas delas relaxavam em muito tempo. Nunca haviam fechado a casa, pois um ou outro cliente sempre aparecia sem avisar. Os homens adoravam o fato de se sentirem sempre bem-vindos a qualquer momento. E as meninas ficavam felizes em recebê-los. Eles podiam conversar, relaxar, jogar cartas, tocar piano ou simplesmente ler um jornal. Le Boudoir era quase como um clube. Eles não tinham de subir se não quisessem. E, se estivessem procurando uma noite de luxúria, iriam encontrar mulheres lindamente vestidas e à sua espera enquanto as criadas lhes serviam champanhe. As meninas trocaram presentes carinhosos e significativos, comprados ou feitos por elas mesmas. Angélique deu a todas uma bolsa nova, uma blusa ou uma touca, algo para usarem quando não estivessem trabalhando, e um grande bônus para cada uma. Nunca tive tanto dinheiro, confessou Philippine, bastante feliz. Estou guardando para algo especial. Estou guardando dinheiro para uma viagem à Itália na primavera, se tivermos uma folga, falou Camille. Quero ir a Florença ou a Veneza. Nunca estive na Itália. Angélique abrira portas às quais elas nunca tiveram acesso antes e lhes garantir uma boa fonte de renda. Como lidavam com homens sofisticados e educados, elas haviam se tornado mulheres mais educadas e eram até mais interessantes do que muitas das esposas de seus clientes. E certamente mais atraentes também. Le Boudoir fora bom para todos. Certo dia, Angélique se viu pensando nas crianças dos Fergusons e se perguntou como elas estariam. Ela teria gostado de lhes mandar presentes no Natal, mas não se atreveu, pois tinha certeza de que seus pais não permitiriam que eles os recebessem. Ainda mais se soubessem como a antiga babá estava ganhando a vida. Mas, felizmente, eles não tinham como saber e, no fim das contas, haviam feito um enorme favor ao dispensá-la. Angélique já havia conseguido recuperar o dinheiro que usara do que o pai lhe deixara e tinha muito mais ainda guardado. Angélique finalmente tomou coragem e escreveu para a Sra. White, em Belgrave, contando sobre o suposto trabalho de babá em Paris com duas adoráveis crianças. A governanta ficou aliviada com a carta e respondeu imediatamente. Tristan e Elizabeth ainda estavam redecorando a casa e haviam contratado mais funcionários para as grandes festas que costumavam oferecer. Ela contou também que eles estavam reformando a propriedade na Grosvenor-Square e modernizando-a por completo, o que estava custando uma fortuna. Após o jantar, Jacques entrou para ficar com as meninas por um tempo. Depois, ele e Fabienne jogaram cartas na sala de estar e, em determinado momento, todos se reuniram em volta do piano, enquanto Camille e Philippine se revezavam para tocar,
E as meninas cantavam músicas de Natal. Era um dia difícil para todas, pois elas se lembravam dos familiares que haviam deixado para trás ou que já tinham falecido. Elas haviam se tornado uma família. E, no final da tarde, Angelique viu Jacques e Fabienne caminhando juntos e flagrou os dois se beijando. Angelique não pôde deixar de se perguntar no que daria aquilo. Algumas das meninas tinham ficado próximas dos clientes, mas a maioria mantinha relações superficiais com os homens que frequentavam o bordel. Era mais simples assim, embora quase todas, exceto Angelique, falassem em se casar um dia. Esse era um sonho que a jovem não tinha mais. Ela nunca havia se apaixonado e não estava interessada em ter um romance. Sua vida era mais simples sozinha do que na companhia de um homem. E ela sabia coisas demais agora. Quase todos os seus clientes eram casados, e alguns tinham amantes fixas e por isso frequentavam o boudoir. Ela não queria ser a esposa atraída de um homem, nem viver como os Fergusons, flertando por aí e tendo casos. E estava certa de que seu pai não fora esse tipo de pessoa, mas a maioria dos homens que conhecia não via motivo para resistir a uma mulher bonita, sendo casado ou não. Todas tiveram um dia tranquilo e agradável, e apenas alguns clientes apareceram aquela noite, e o dia terminou com uma nota calorosa. Na véspera de Ano Novo, elas deram outra grande festa, que se desenrolou até a manhã seguinte. Todos os clientes beberam muito e tiveram de ser carregados até as carruagens por Luke e Jacques. E havia muita gente de ressaca quando voltaram no dia seguinte. Uma semana depois, Son Carson, o financista americano, apareceu no boudoir para procurar Angelique e ficou encantado quando a viu assim que entrou. Ela estava cercada por admiradores que esperavam que a dona da casa mudasse de ideia e, um dia, cedesse às súplicas para passar uma noite com eles. Angelique representava um desafio para todos, mas se mostrava firme em sua decisão e gostava de atiçá-los. John se sentou próximo ao grupo, admirando-a também, com um copo de uísque escocês na mão. Ele era um homem muito educado e esperou até que os outros se afastassem de Angelique para falar com ela calmamente. Havia algo muito sério e determinado em seus olhos, e ele não parecia tão desconfortável por estar lá quanto antes. Tenho pensado muito em você desde a última vez em que a vi. Ele encarou Angelique, e ela sorriu, mas John não viu nos olhos dela o que esperava ou, obviamente, o mesmo que sentia por ela. Obrigada, John, disse ela em voz baixa. Angelique também pensava nele e ocasionalmente se perguntava se um dia ele voltaria. Ele não ia a Paris havia alguns meses e disse que estivera ocupado em Nova York. Contou a ela que a economia estava crescendo e que ele estava envolvido com muitos negócios e empreendimentos de sucesso, mas que não tinha ido até ali para conversar com ela. Planejava dizer algo a Angelique que guardou por meses a fio. Disse que teria de ir a Londres dentro de alguns dias para participar de reuniões a fim de ajudar o governo, já que o rei estava seriamente endividado. Ele havia gastado uma fortuna para reconstruir o Palácio de Buckingham, o Castelo de Windsor, assim como várias outras construções importantes, e seus conselheiros haviam falhado na tentativa de desencorajá-lo de seus gastos excessivos, que andavam de mãos dadas com seu consumo desenfreado. Ele estava se tornando um monarca muito impopular. E John havia sido chamado para aconselhá-lo, o que era uma grande honra para ele. Eu queria falar com você sobre uma ideia que me ocorreu, falou John em voz baixa. Você é jovem, Angelique, e está vivendo uma ótima fase aqui. Posso ver que o seu negócio está indo bem e que você está cercada das pessoas mais interessantes de Paris. Eu diria que todo homem com recursos e poder aparece aqui em algum momento, alguns inclusive com frequência, mas essa não é uma profissão que você possa exercer para sempre. Um dia isso se tornará um grande fardo para você e, em algum momento, algo pode dar errado e, se isso acontecer, tudo que você construiu simplesmente vai desaparecer.
e por isso eu gostaria de lhe oferecer algo mais sólido. Ele parou por um instante quando ela olhou para ele, surpresa, sem saber aonde o financista queria chegar. Angelique podia ver que ele tinha pensado muito naquilo. Gostaria de lhe oferecer uma bela casa em Nova York, um lar só para você, com todos os criados que desejar. Você pode decorar a propriedade da forma que quiser e ter tudo o que escolher. Podemos receber convidados em casa e viajar juntos. Posso dar a você a vida de uma mulher respeitável, na medida do possível, já que sou casado. Suponho que não exista uma maneira correta de dizer isso. Mas eu gostaria que você fosse minha amante. Ele sorriu para ela, certo de que Angelique ficaria impressionada, e ela ficou mesmo. Era uma oferta extraordinariamente generosa e, para a maioria das mulheres, teria sido sedutora, mas não para ela. Angelique não a amava para se sujeitar a ser sua amante, nem mesmo sua esposa, se ele fosse solteiro. E ela sabia que, se um dia ficasse com alguém, teria de ser por amor. Eu passaria muito tempo com você. Minha esposa está doente. John fez uma pausa naquele momento. Nosso casamento estava condenado desde o início. Temos um filho maravilhoso, mas, a não ser isso, não temos nada em comum, nunca tivemos, na verdade. Mesmo quando ela estava bem, levávamos vidas separadas, por quase 30 anos. Ela concluiu que ele tinha cerca de 60 anos. Era um homem bonito, mas lhe faltava algo. Angelique tinha a estranha sensação de que ele queria possuí-la, e não amá-la. Ela não tinha dúvidas de que John lhe daria tudo o que estava prometendo e sabia que muitas mulheres teriam pulado de alegria com a chance que ele lhe oferecera, mas não Angelique. Não estava disposta a se vender, a ele ou a qualquer outra pessoa, ou a ficar presa como um pássaro em uma gaiola dourada. Ela desistira de uma vida respeitável ao abrir o boudoir, mas adquirir a independência financeira e a capacidade de tomar as próprias decisões. Não pensava em desistir de tudo agora, talvez nem pudesse. O gosto da liberdade era muito doce. Não tinha um marido, nem mesmo patrão, benfeitor, irmão ou homem para dizer o que ela podia ou não fazer. Ela completaria 21 anos em alguns meses e parecia muito cedo para desistir de tudo que havia conquistado. Além disso, considerava o que estava fazendo apenas algo temporário. Tornar-se amante daquele homem seria para sempre, como ser sua esposa, só que bem pior. Por mais amável ou inteligente que ele fosse, Angelique não queria ser propriedade ou posse de homem nenhum. Estou muito sensibilizada com a sua oferta, falou Angelique, encarando e tentando entender o que ele sentia por ela. Não sabia se era o ego dele falando ou o coração. Ela podia sentir que sua recusa seria um golpe para John. Mas não posso fazer isso. Quero ficar em Paris e acho que não devo abandonar o boudoir. Gosto de administrar o meu próprio negócio. Não quero ser amante de homem nenhum agora, por mais tentadora ou gentil que seja a sua oferta, e duvido que um dia eu queira. Não posso me casar com você, Angelique, disse ele com tristeza. Não poderia fazer isso com a minha esposa, depois de todo esse tempo. Principalmente agora que ela está doente. Ele ainda a respeitava, mesmo que não a amasse mais e que não a tivesse fazia anos. Eu não estou interessada em casamento. Quero ser livre para fazer minhas próprias escolhas e tomar minhas decisões. Não poderia fazer isso estando ao seu lado. Você iria acabar decidindo tudo, como se fôssemos casados. Nossa casa e tudo nela na verdade pertenciam a você. Eu daria tudo a você como presente, é claro. Todo presente que eu lhe desse seria seu. Ele se perguntou por um instante se ela estava negociando, mas podia ver que não. Angelique tinha suas convicções e não iria sacrificar seus valores, suas crenças ou tudo em que acreditava em prol de qualquer coisa. E além disso estou feliz em Paris.
Não tenho certeza se seria feliz em Nova York. Um dia, posso querer voltar para a Inglaterra, disse ela, embora não visse como. Por enquanto, e talvez para sempre, não havia nada para ela lá, exceto lembranças, desgosto e a forte sensação de perda. Mas a Inglaterra continuava sendo seu país, mais do que a França. Ela crescera lá e se sentia mais inglesa do que francesa. Com a América, por outro lado, não tinha nenhum vínculo e não conseguia nem se imaginar lá. Acho que você iria gostar muito de Nova York, especialmente se morasse em uma bela casa. Ele tentou seduzi-la mais uma vez, sem sucesso. John estava determinado. Não queria perder, mas sabia que não ia ganhar. Talvez, disse ela em voz baixa, mas ele sabia que não tinha conseguido convencê-lo e pareceu irritado por um minuto, então, logo em seguida, triste. Vai pensar sobre a minha proposta? Questionou ele. Angelique apenas balançou a cabeça. Não quero enganá-lo e lhe dar falsas esperanças. Ela não queria mentir para ele. Não acho que eu tenha vocação para amante. Cortesã, talvez, mas não amante. Isso também parecia muito limitado para ela. Ela conhecia os homens mais poderosos da cidade e do país. E cada vez mais o boudoir atraía pessoas da Europa inteira, até mesmo o próprio irmão, que era apenas um bêbado patético. Mas havia cavalheiros mais importantes e mais interessantes também. E John certamente era um desses. É uma oferta muito, muito lisonjeira, mas não posso aceitar, continuou Angelique. John assentiu, podia ver que não estava chegando a lugar nenhum. Ele voltou no dia seguinte e disse a Angelique que estava indo para Londres, mas prometeu voltar assim que estivesse novamente em Paris. Pense na minha oferta. Talvez você mude de ideia, disse ele, no tom que usava para fechar um negócio. Cuide-se bem, falou ela, gentilmente. Ele não parecia um homem feliz. E salve as finanças do nosso rei. Ele é primo do meu pai. Fui à coroação dele quando era pequena. Você é uma mulher bastante incomum, disse ele e depois a beijou na face e se foi. Sua missão era tentar convencê-la a ser sua amante, mas ele havia falhado e sentiu a dor da derrota ao voltar para o hotel. E isso só fazia com que John a desejasse ainda mais. As coisas correram bem no boudoir durante toda a primavera. Os clientes apareciam sempre, e Angelique começou a ficar famosa em outras cidades da Europa. Houve vários novos visitantes britânicos, príncipes e condes italianos, além de um duque espanhol. Nobres e aristocratas se aglomeravam na sala de estar junto com os clientes habituais, e as meninas que trabalhavam lá eram bem tratadas e, com frequência, recebiam presentes bonitos e gorjetas generosas de seus clientes. Em maio, elas comemoraram o aniversário de um ano de abertura da casa. Angelique já havia trocado vários móveis. A casa estava se tornando cada vez mais imponente e luxuosa, e as meninas ficavam bem elegantes quando estavam arrumadas para a noite. O guarda-roupa de Angelique era um dos mais modernos de Paris. Ela havia acabado de completar 21 anos, estava mais bonita do que nunca. As meninas também haviam aprendido a se portar de forma impecável, eram dignas dos homens que atendiam. Inúmeras meninas contatavam Angelique querendo trabalhar no boudoir, mas ela estava contente com sua equipe. Era um grupo pequeno e exclusivo de pessoas, tanto os homens como as mulheres. Ninguém esperava que a casa fosse se tornar um sucesso tão grande. Certa noite, poucos dias depois da festa de aniversário, outro grupo de ingleses chegou à sua casa. Eram barulhentos e joviais, muito bem vestidos e bastante bêbados. Angelique percebeu quando chegaram. E ela ouviu quando eles disseram a Jacques que haviam sido enviados por amigos. Jacques olhou para Angelique, que assentiu. Parecia tudo bem, até que ela viu um rosto familiar. Era Harry Ferguson, seu antigo patrão,
e ela saiu de fininho, mas, antes, disse a Fabienne que precisava subir. Seu irmão de novo? Perguntou Fabienne, e Angelique apenas balançou a cabeça. Conto a você mais tarde. Cuide deles, sussurrou ela e subiu as escadas até o seu quarto, no sótão. Já estava tarde, e ela não pretendia descer novamente, então se despiu e foi dormir. Angelique não estava surpresa em ver Harry no boudoir e tinha certeza de que ele nunca ligaria a duquesa com a babá que havia demitido pouco mais de um ano antes. Ele tinha feito um grande favor a ela, e já não importava mais se os Fergusons acreditavam nela ou nas mentiras do amigo. Angelique agora se sentia infinitamente mais feliz, embora ainda ficasse com saudade de Amy e pensasse nela de vez em quando. Fabienne perguntou-lhe quem era quando se encontraram no café da manhã, no dia seguinte. Era o homem para quem trabalhei, a quem meu irmão me enviou quando me descartaram como se eu fosse um fardo. Aquele que demitiu você? Sim. Ele ficou com você ontem à noite? Não, ele queria a Ambre. Tinha ouvido falar dela. Queria a Eba também, mas ela estava ocupada. Ficaram muito tempo e pagaram muito bem. Parece que ele tem muito dinheiro para gastar. Angelique assentiu e voltou sua atenção para a leitura do jornal. Harry Ferguson não significava nada para ela agora, nem sua esposa, tampouco seu dinheiro. Ela leu que havia um novo burburinho em Paris sobre o rei da França. Ele ameaçava dissolver o ministério, e as pessoas estavam revoltadas com isso. Ela discutiu o assunto extensivamente com Thomas, que, como ministro, sabia muito. Política era um assunto que sempre a intrigava. Thomas dissera a ela que estava preocupado com o fato, pois poderia acontecer uma mudança ruim. Havia rumores sobre tentar derrubar o rei Charles e o medo de outra revolução, mas ele não achava que chegaria a esse ponto. Thomas havia prometido avisar se alguma revolta pudesse acontecer, mas, por ora, tudo parecia estar sob controle. E nenhum dos outros clientes do governo parecia preocupado.